fugir como emblema de vergonha. Mas contempla essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. É por uma coroa trocar. Olá, eu gostaria nesse momento de orar por todas aquelas pessoas e famílias que têm enfrentado dificuldade, que têm sofrido nessa semana. Eu quero orar por aqueles que estão aflitos, por aqueles que estão preocupados e por aqueles que estão buscando em Deus ajuda neste momento. Se você é uma dessas pessoas, ou se você gostaria de interceder por alguém que você sabe que está passando dificuldades, ora comigo, daí onde você está. Meu Deus e meu Pai, tem misericórdia de nós aqui na terra. Lembra-se de que somos pequenos, ó Deus, sensíveis e suscetíveis, ó Pai. Lembra-te, ó Deus, de que somos carecedores da sua graça e misericórdia durante todos os segundos da nossa vida. Olha por essa pessoa, Deus, que tem passado dificuldades extenuantes, por essa mente cheia de preocupações e por esse coração aflito. Tem compaixão e tem misericórdia. Tem misericórdia dos enfermos, dos doentes. Tem misericórdia dessa pessoa, Deus, que é motivo de oração do teu servo e da tua serva. Abençoe, ó Deus, a todas as casas, famílias. Derrama da tua graça, Senhor. Seja o teu favor sobre a vida de cada um dos teus filhos. Em nome de Jesus, os abençoa. Que eles possam respirar aliviados. Que eles possam encontrar ar, ó Deus, oxigênio, no meio da dificuldade e do cansaço. Revigora a força e o ânimo. Em nome de Jesus, exalta o teu nome sobre a vida desses homens e mulheres, para a tua glória. Amém. Essa cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, ela vem, graça e luz para minha santificação. Oh, sim, eu amo a mensagem. Olá, boa noite a todos. Deus te abençoe, que o Senhor esteja com você e com a sua família nesse dia tão especial, nessa data em que todo mundo comemora a Páscoa. E eu gostaria de compartilhar com você, com a sua família, um texto das Escrituras que fala sobre isso. Eu leio o Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 29.
No dia seguinte, João, aquele que batizava, está dizendo as Escrituras, João o Batista. No dia seguinte, João, aquele que fazia muitos discípulos, viu Jesus, que era seu primo, aproximando-se dele e disse: João, que tinha muitos discípulos, vê um homem se aproximando e diz para todos que o seguiam, para todos que olhavam para ele: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João era o único, talvez, ou o maior de todos os profetas de Deus naquela época. João, o Batista, primo de Jesus, era o último de todos os profetas do Antigo Testamento. O próprio Jesus diria mais tarde que João é o maior de todos os profetas. E João é o maior de todos os profetas exatamente porque, não pelo fato dele ser o último do Antigo Testamento, mas pelo fato dele ser o último mais próximo de Jesus. Ele era o predecessor de Jesus. Depois de João, Deus enviaria ao mundo um profeta. Na verdade, um grande profeta. E na verdade, muito além do que um simples profeta. Deus enviaria ao mundo o seu próprio filho, chamado Jesus. E porque João vem antes de Jesus e vem anunciando aos homens arrependimento dos pecados, ele é o maior de todos os profetas. Porque ele é aquele que, como dizia as Escrituras, vá à frente do meu servo e prepara o caminho do Senhor. Ó a voz que clama no deserto. Então João preparava o caminho para que Jesus viesse depois e fizesse a obra de Deus aqui na terra. João, o Batista, esse homem que tinha muitos seguidores, que era respeitado no meio do seu povo como um homem de Deus, que era temido, inclusive, pelo próprio rei, porque sabia que ele era alguém diferente, alguém especial. João, ele, em um dado momento, ele olha para as pessoas que olhavam para ele e ele, como se ele estivesse dizendo: olha, tem alguém que é muito maior do que eu. Tem alguém que vocês precisam conhecer. Tem alguém que vocês precisam olhar e descobrir quem de fato é. E é nesse momento que ele diz: olhem e vejam. Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Páscoa não é lugar para coelho. Páscoa é lugar para o Cordeiro. A história da Páscoa começa muitos e muitos anos antes dos nossos dias e muitos séculos antes dos dias de João e dos dias de Jesus. A história da Páscoa começa lá em Êxodo, capítulo de número 12. O povo de Deus estava aprisionado no Egito. O povo de Deus estava sofrendo muito nas mãos do faraó. O povo de Deus, em um dado momento, clamou a Deus e pediu socorro. Você conhece alguém que está passando dificuldades nos dias de hoje? Talvez você mesmo está hoje passando dificuldades. Talvez eu falo com pessoas aqui que estão se sentindo escravizadas, que estão com medo do dia de amanhã. Faça como esse povo aí, clame por Deus, peça ajuda ao Deus dos céus, o Deus que te ama, o Deus que tem prazer em ajudar aquele que busca nele o socorro. O povo de Deus pede auxílio. Deus envia um libertador chamado Moisés. Só que o faraó não cede tão fácil assim. Pois é, quando você se sentir preso por algum motivo e quando você estiver diante de uma grande luta ou dificuldade na vida, não espere que as coisas sejam tão simples assim de serem resolvidas. É bem possível que haja uma resistência da força que tenta fazer com que a sua vida continue do jeito que você não espera que ela fique para todos sempre. Seja forte, seja corajoso. Espere que Deus faça a parte dele, no tempo dele. E esse povo aqui ficou ali firme e confiante de que Deus cumpriria com a sua promessa. O faraó não queria deixar o povo de Deus ser liberto. Não queria libertar o povo de Deus. Deus então envia algumas pragas. O faraó, ainda sofrendo as dores pelas mãos de Deus que era sobre ele, sobre a sua nação, tem um coração endurecido e não deixa o povo de Deus sair do Egito para a liberdade e para cultuar ao Deus dos céus. Então,
Deus dá a última palavra. E a última palavra, ou a última das pragas que Deus enviaria sobre o faraó e o seu reinado, seria o bastante para que aquele homem, enfim, deixasse o povo de Deus ir. E o povo de Deus, então, pudesse dançar, festejar e celebrar a liberdade que eles tanto queriam. A última das pragas era que o filho do faraó, na verdade, o filho de todos os homens, primogênito, primeiro filho, e o primeiro filhote de todos os animais seriam mortos pelo anjo do Senhor. Seriam mortos. Todos que estivessem no Egito. Mas lá no Egito também estavam os filhos de Deus, o povo de Deus. E aí Deus chama eles e diz, olha, esse mês vai ser o primeiro mês agora na história de vocês. Começa assim a história da Páscoa. Olha, Páscoa significa uma nova mudança de vida, significa um novo caminho. Páscoa significa novas possibilidades. Páscoa significa que agora tudo se faz novo. Então Deus diz para eles em Êxodo 12, olha, esse agora será o primeiro mês na história de vocês, meu povo. No 10º dia desse mês, que agora é o primeiro mês, cada família deve separar um cordeiro de 1 ano, um cordeiro sem defeito algum. E vocês devem ficar bem perto desse cordeiro até o 14º dia. Por 4 dias, vocês devem cuidar dele, bem de pertinho. E no 14º dia, ao pôr do sol, à tardezinha, toda a comunidade de Israel deverá imolar, deverá sacrificar o seu cordeiro. Deverá haver derramamento de sangue desse cordeiro no final da tarde. E aí, vocês devem pegar esse cordeiro à noite, vocês devem assá-lo e vocês devem comê-lo. E vocês devem comer também nessa refeição, além do cordeiro, ervas amargas, porque eles tinham que lembrar de tudo aquilo que eles estavam passando de dificuldade por terem desobedecido a Deus como escravos. Sabe? A vontade de Deus é que você não apague da sua memória os momentos de dificuldade. Muito pelo contrário. Quando a gente enfrenta um momento de dificuldade na vida, aí depois da gente o ultrapassa, ou a gente se livra dele, a gente traz aquela lembrança, ou aquele sentimento. E aquilo faz com que o nosso coração se encha de alegria e de júbilo, porque nós passamos por aquilo, e aquilo já faz parte do nosso passado. O homem e a mulher que um dia sentiu vontade de comer um arroz e feijão e não teve a refeição do dia, ou da noite, ou um café da manhã, e agora quando senta à mesa, provavelmente vai ser muito mais grato, porque vai reconhecer e vai dar graças a Deus pela comida que hoje ele tem e que um dia ele fez tanta falta e que ele tanto desejou. Ervas amargas. Eles deveriam comer o cordeiro e também comer ervas amargas. Não era chocolate, não tinha morango, não tinha nada doce. E pão sem fermento. E aí, eles deviam fazer algo mais com o cordeiro, porque durante a noite o Senhor disse que o seu anjo, o anjo da morte, passaria, então mataria todos os primogênitos. Mas haveria um sinal entre Deus e os homens. Haveria um sinal, e um único sinal, que seria capaz de livrar todos os homens da morte. Haveria um sinal que seria capaz de uns homens virem Deus passando e não serem tocados pela santidade de Deus e não serem mortos, fulminados pela santidade do Senhor. Esse sinal era o sangue do Cordeiro. Deus deu a ordem de maneira muito clara. Vocês devem pegar um punhado do sangue e devem pastar nas portas, nas laterais e também na viga, sobre a porta da casa de vocês. A entrada da casa de vocês deve ser marcada nas portas, nos lados e em cima, com sangue. E aí diz Deus, quando eu vir então para matar e eu vir o sangue, eu passarei. Eu passarei por essa casa, eu pouparei a vida nessa casa. Essa é a Páscoa do Senhor. Celebrem, façam isso, diz o Senhor. Eu passarei sobre. Passar. Páscoa no hebraico significa isso. Passagem. Passar.
a ira de Deus que passa sobre os homens e deixa os homens livres, vivos. Bom, agora a gente viu um pouco do que significa o início da Páscoa ou a instituição da Páscoa por Deus. E agora a gente vê João, muitos anos depois, olhando para Jesus e dizendo: vejam, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Naquela época, na primeira Páscoa, o povo de Deus tinha um cordeiro sem defeito, sem pecado. As Escrituras dizem que Jesus é o único homem que não praticou nenhum pecado, tal qual aquele cordeiro. O cordeiro não podia ter os seus ossos quebrados. Eles tinham que tomar cuidado com os ossos do cordeiro. Pois é, Jesus, o homem, quando foi crucificado, diz a Escritura que um soldado pega uma lança e passa do seu lado, transpassa Jesus. Mas um milagre acontece e nenhuma das suas costelas foram quebradas. Sabe por quê? Porque ele era o Cordeiro de Deus. E o Cordeiro, Deus já havia dito, não poderá ter nenhum dos seus ossos quebrados. Jesus morreu, apanhou, foi violentado, foi traspassado com uma lança e ainda assim nenhum dos seus ossos foi quebrado. Deus é maravilhoso. Deus faz em Jesus exatamente aquilo que ele havia determinado que os hebreus fizessem muitos e muitos anos antes. E aí, de repente você diz, mas o que isso tem a ver com a minha vida? O que isso significa para mim hoje? Olha, o grande problema da humanidade não é vírus, não é doença, não é falta de emprego, não é dificuldade, não são as pessoas ruins, malvadas, nada disso. O grande problema da humanidade, seu problema, o meu problema, se chama pecado. O grande problema da humanidade é que os homens transgridem a lei de Deus. Os homens se fazem inimigos de Deus. E todos os homens vieram de Deus. Existe em você o fôlego de vida. Existe em você algo que é de Deus. E um dia você e eu iremos comparecer novamente diante de Deus e prestaremos conta de tudo aquilo que nós fizemos com a vida que Ele nos deu. Um dia você e eu vamos nos apresentar a Deus e dizer para Ele o que é que a gente fez com esse presente chamado vida que Ele nos deu, que Ele tem dado a você hoje, que Ele te presenteou hoje, amanhã, se assim Ele permitir que você acorde de sua cama. Mas o pecado faz separação entre os homens e Deus. O pecado é como um grande muro que se ergue entre dois vizinhos que podem estar tão perto, mas um não consegue enxergar o outro. O pecado é um muro, um grande obstáculo que afasta você de Deus, de modo que você não consegue vê-lo e de modo que Deus esconde o seu rosto para não se deixar ver, para não se deixar achar por aqueles que estão no pecado. E as pessoas que estão no pecado têm que um dia sofrer as consequências do pecado. E diz as Escrituras que o salário, a recompensa, ou tudo aquilo que o pecado merece é a morte. Você e eu merecemos a morte. E aí então que entra Deus na história. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou você de tal maneira. Você que me escuta nesse momento, Deus amou você. Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou você muito mais do que você é capaz de amar qualquer outra pessoa. Deus amou você muito mais do que a pessoa que você acredita que é completamente apaixonada e louca por você. Deus amou você com um amor muito mais sincero, profundo e verdadeiro do que qualquer outro ser humano. E porque Ele te amou tanto assim, Ele deu o seu único Filho, Jesus, para morrer em favor ou por causa dos meus pecados, para que todo aquele que nele crê, eu
você, qualquer um, crer em Jesus, então nunca morra, nunca receba o salário do pecado, mas viva para todo o sempre. Tá, mas o que isso ainda significa? Olha, que Deus amou tanto a mim, a você e ao mundo. Mas o pecado tinha que receber uma resposta. O pecado tinha que receber o seu salário. E aí Deus colocou o salário do pecado no seu próprio Filho, chamado Jesus. O Cordeiro, lá em Êxodo capítulo 12, no meio dos hebraicos, dos hebreus, o Cordeiro morria de maneira inocente para poupar a vida daqueles que estavam na casa. O Cordeiro não tinha nada a ver com o pecado daquelas pessoas. Era um inocente que morria pelas pessoas responsáveis ou culpadas. Eis o Cordeiro de Deus, diz João o Batista. Olhem para Jesus e vejam, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em Jesus, Deus faz recair a culpa de toda a humanidade. Em Jesus, Deus coloca a responsabilidade, toda a sua fúria pela prática do pecado. O Cordeiro de Deus, inocente, santo, sem defeito, um Cordeiro que Deus preparou, um Cordeiro que Deus separou. E sabe quando ele separou? Não foi por 4 dias, como fizeram aqueles hebreus, mas ele o separou desde antes da fundação do mundo, como diz Pedro depois, em um outro momento. Jesus é morto como o Cordeiro de Deus. Deus apresenta um Cordeiro, e todo aquele que tiver sobre si o sangue do Cordeiro também é livre da condenação. Também vai poder se comparecer diante de Deus e não ser morto, não ser fulminado. A única possibilidade para os hebreus era que eles estivessem o sangue sobre a sua casa. A única possibilidade para você é que o sangue de Jesus esteja sobre você. Eles tinham que aproveitar o Cordeiro. De nada valeria para eles o sangue do Cordeiro se eles não tomassem a sua atitude, se eles não pegassem o sangue e não aspergissem sobre a porta. De nada adianta o sangue do Cordeiro se você também não tomar a sua atitude. Se você de fato não se apresentar e não agradecer a Deus por esse Cordeiro e por esse sangue que foi derramado, tão custoso, com tanto sofrimento, com tanta agonia, com tanta dor no coração de Jesus. De nada vai adiantar tudo isso que Deus fez para você, se você não acreditar nisso, se você não abraçar esse Jesus, se você não se curvar diante desse Cordeiro, se você não for completamente lavado pelo sangue do Cordeiro. É a sua parte na história. Deus já fez a parte dele. Jesus é imolado. Jesus, no final da tarde, ele é sacrificado. Ele morre, diz as Escrituras. A terra fica completamente em trevas. Ele chega a clamar na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Cordeiro, se sentindo sozinho no seu momento de maior dificuldade. Talvez você já tenha se sentido longe de Deus por causa do pecado. Talvez você esteja hoje se sentindo longe de Deus porque tem cometido pecado. É isso que faz o pecado. Ele separa o homem de Deus. Ele faz a gente se sentir completamente afastado de Deus. Jesus sentiu em si a consequência dos seus pecados. Meu querido, minha querida. Ele foi sepultado depois. Só que depois de 3 dias, como Deus já havia determinado, ele ressurge dos mortos. Ele vive. E isso enche a alegria dos seus amigos, dos seus discípulos. O túmulo está vazio. O corpo não está lá.
Jesus ressuscitou dos mortos. Jesus vive. E agora nós podemos estar diante de Deus pela fé em Jesus. Jesus venceu a morte. Jesus nos resgatou do império das trevas. Naquela época da Páscoa, instalada ou instaurada, Deus resgatava o seu povo. Deus libertava o seu povo quando Jesus ressurge dos mortos. Aqueles que creem nele são completamente resgatados por Deus para a vida eterna. Nunca mais experimentarão a separação de Deus. E isso alegra tanto o coração dos discípulos, que em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo vem sobre a igreja e as pessoas todas em Jerusalém começam a se questionar e mesmo a criticar, Pedro se levanta junto com os 11 apóstolos. Então Pedro começa a explicar para eles que o que estava se cumprindo ali era a promessa de Deus. E a ressurreição, o túmulo vazio, ocupa tanto lugar no coração da igreja que Pedro chega a dizer, Atos capítulo 2, versículo 31, que o Cristo, que esse Jesus, esse Cordeiro, que foi morto pelos teus pecados, ele não foi abandonado no sepulcro. E o seu corpo não sofreu decomposição, como seria natural em um homem. Deus ressuscitou esse Jesus. E todos nós somos testemunhas desse fato, diz Pedro. Todos nós somos testemunhas de que ele voltou dos mortos. Ele apareceu a nós. Ele apareceu a mais de 500 pessoas. Ele conversou conosco. Ele comeu conosco. Jesus está vivo. A morte foi vencida. O Cordeiro de Deus foi morto e tornou a viver. E de repente você olha e diz, puxa, que missão difícil foi a de Jesus. Quanto sofrimento Deus fez ele passar na terra. Sabe que a resposta não é que Deus fez ele passar. Sabia que ele quis isso. Sabia que ele escolheu isso. Não foi uma missão desempenhada por Jesus que o entristeceu. Mas ele quis isso. Jesus quis morrer. Não foi uma fatalidade. As pessoas não tinham poder sobre ele. Ele voluntariamente se entregou por amor a você. Porque ele tanto te amou. Foi voluntário. Ele quis. Ele achou que valia a pena. Ele decidiu que valia a pena morrer por você. Morrer para que você pudesse viver. Morrer para que você pudesse comparecer diante de Deus e ser absolvido. Morrer para que o sangue dele pudesse te purificar de todos os seus pecados, igualzinho, ou sendo na prática aquilo que era símbolo na Páscoa instituída. A Bíblia diz, em João capítulo 10, versículo 17 e 18, Jesus diz assim, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém me tira ela, mas eu a dou de espontânea vontade. E eu tenho autoridade para dá-la e também para retomá-la. Olha, eu posso dar a minha vida e eu também posso retomá-la. Um morto que pode tornar a viver por sua livre decisão. Peraí, Jesus não era apenas um humano. Jesus não era apenas um homem. Quem é que pode entregar sua vida e depois requisitá-la novamente? Somente Deus. Somente o Senhor. Esse é o grande milagre. Deus se fez homem. E se fez homem. E se diminuiu ainda mais. Assumiu a função ou o papel do Cordeiro inocente que morre para que os homens sejam salvos. Que amor é esse? Que maravilha é essa?
Páscoa não é coelho. Páscoa é cordeiro. O cordeiro de Deus. E João está dizendo para mim e para você, olhem para Jesus e vejam o cordeiro de Deus. Olha para Jesus. O que ele é para você. Não é apenas um mestre. Não é apenas um homem bom. Não é apenas alguém que faz milagre. Não é apenas alguém que pode te ajudar na vida. É alguém que pode salvar você dos seus pecados e da ira de Deus. Olhem para Jesus e vejam ele como o Cordeiro de Deus. Você já tem o visto assim, como o Cordeiro inocente, que foi imolado por sua causa, por causa de você, por causa dos seus pecados. Se sim, exulte, festeje, dance e fique longe. Se esforce, gaste todas as suas energias para ficar longe do pecado. Porque o pecado fez tudo isso com Jesus, com o Cordeiro de Deus. Sabe, uma vez diz uma história que uma senhora, vamos chamá-la de senhora Irmã Benedita, tudo bem? Que essa mulher teria ouvido o pregador da sua igreja dizer que Jesus tinha desmaiado na cruz de tanta dor, mas que ele não tinha de fato morrido. Então ela escreve para um grupo de cristãos que respondia a dúvida de pessoas e ela diz, olha, prezados senhores, o pregador da minha igreja disse num domingo de Páscoa que Jesus não morreu na cruz, mas que ele desmaiou e que depois os seus discípulos cuidaram dele. Vocês podem me ajudar e me explicar o que isso significa? Desde já, muito obrigada, irmã Benedita. Então alguém lá resolveu responder a essa irmã e disse, prezada irmã Benedita, pegue o seu pregador, bata nele com chicote com pedaços de chumbo e faça isso por pelo menos 40 vezes. Depois, coloque ele em uma cruz e pregue ele lá, de modo que todo o seu corpo fique sustentado apenas com os cravos nas suas mãos e nos seus pés. E depois de pregado, deixe-o sangrar por pelo menos 6 horas diante do sol. E depois de tudo isso, pegue uma lança bem grande, grossa e pontiaguda e atravesse o corpo dele com essa lança. E então, desça-o da cruz, coloque ele numa tumba, coloque uma pedra bem grande sobre a tumba, deixe lá por 36 horas. E depois vai lá e vê o estado que está esse pregador. Olha, o que aconteceu com Jesus nunca mais aconteceu na história. Foi somente esse. O Cordeiro de Deus é somente Jesus. O Cordeiro de Deus é Jesus, que tira o pecado do mundo. Olhe e veja e se alegre. O inocente que dá a vida pelos culpados. Como era lá na instituição da Páscoa. O Cordeiro de Deus. Páscoa não é dia de coelho. Páscoa é dia do Cordeiro. Do único Cordeiro de Deus. Que tira o pecado do mundo. Olha para Jesus. E olha para Jesus. E enxergue o Cordeiro de Deus que foi imolado por você, por mim. Ele deu a sua vida espontaneamente. Mas depois ele a retomou de novo. E ele ressurgiu dos mortos no domingo de manhã. E desde então, todos nós, toda a igreja de Jesus, toda a igreja do Cordeiro, não tem feito outra coisa a não ser dizer às pessoas com quem a gente se relaciona: olhem para Jesus.
é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Olha para Jesus hoje e seja salvo. Se você ainda não vê Jesus como o Cordeiro, que o Espírito Santo abra o seu coração, a sua mente, e que você consiga enxergar esse homem de dores que se entregou por você. Arrependa-se dos seus pecados e deposite toda a sua esperança e confiança nesse Jesus. Ora comigo, aí da onde você está. Meu Deus, abra os nossos olhos todos os dias, para que a gente possa olhar para Jesus como o Cordeiro de Deus, santo, que foi imolado, que foi sacrificado por causa dos meus pecados. Obrigado a Deus por me tirar da escravidão e me dar liberdade por meio do sacrifício de Jesus. Ajuda-nos a viver os dias que nós temos nessa terra, lembrando sempre disso. Fazendo de algum modo, Deus, valer a pena a nossa vida. E fazer a vida valer a pena é, a cada dia, viver para o Cordeiro de Deus. Porque Ele se deu por nós. Que agora a gente viva todos os dias por Ele, para Ele, por todo sempre. Obrigado, meu Deus, pelo Cordeiro de Deus. Obrigado porque no dia da sua grande fúria, o Senhor passará. O Senhor vai ver o sangue sobre nós e vai passar, como foi na instituição da Páscoa. Obrigado, meu Deus, pela ressurreição de Jesus. Em nome dele, do Cordeiro, nós te bendizemos e te agradecemos. Amém. Que Deus te abençoe e que você possa olhar para Jesus e enxergar o Cordeiro de Deus, apontado por João o Batista, que tirou o pecado do mundo. Viva para Ele, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém. Siga lá a mensagem. Trocar, é, sim,